Bem-vindos a mais uma videoaula da K2Go Educação e Consultoria voltada para gestão de laboratório de prótese. É isso aí, meu amigo. Um dos propósitos da K2Go é fazer com que o Brasil, a prótese praticada no Brasil, seja reconhecida não somente pela função estética como já é, mas também reconhecida pelo seu nível de gestão. E para você que já conhece a K2Go, você sabe, nós temos um curso de precificação, nós temos o curso de gestão lucrativa para laboratório de prótese na nossa plataforma k2go.com.br. Nós temos curso de Trello para laboratório saindo em breve, muito em breve, agora estou gravando aqui essa aula em setembro de 2022, nós vamos ter um curso muito bacana da nossa consultora Elaine Amorim sobre técnica de recrutamento, seleção e treinamento para laboratório, como organizar o seu plano de marketing no laboratório através da nossa Michelle Kempen. Então tem muita novidade boa vindo por aí. Tá? Além, é claro, dos produtos da K2Go, que é a nossa consultoria focada em laboratório de prótese, em gestão de laboratório, e também a nossa assessoria. Então, dúvidas, consulte a K2Go, confira também os nossos podcasts semanais, sempre com temas provocativos e disruptivos. Já está chegando aí a quase 200 episódios aí ininterruptos, então vale muito a pena você conferir os nossos conteúdos. Mas vamos lá, né? O nosso tema de hoje, nessa aula totalmente gratuita, a nossa intenção vai ser entregar para você, ensinar você a montar do zero, numa planilha do Excel, um controle de estoque eficiente para o seu laboratório, integrado com lista de requisitante, integrado com fração para precificação, vai ser muito legal. Então fique até o final que a gente já vai começar. Então, primeiro, deixa eu só vir para esse ladinho aqui e diminuir um pouco aqui a minha participação para a gente começar então a nossa aula. Qual a importância do controle de estoque? Eu mapeei aqui 3 pontinhos que são muito básicos. Né? Primeiro, para você ter uma precificação mais assertiva. É diferente a hora que eu estou montando o preço de uma metalocerâmica, do preço de um IMEX injetado, de um IMEX fresado, de uma zircônia ou uma protocolo. Então eu tenho que saber quanto que ele absorve de insumos, além de outras coisas, além de outros fatores, elementos agregados que você viu lá no nosso curso de precificação, como por exemplo a provisão de impostos, a despesa administrativa, frete, comissão. Então, vale muito a pena. Se você não fez ainda o nosso curso, vai lá e faça o nosso curso de precificação para laboratório. Então, assim, e o insumo é um componente super importante da precificação. E através de um controle de estoque eficiente, eu consigo ter uma precificação mais assertiva e sempre atualizada, com as altas corrigidas de acordo com o seu movimento de repondo estoque. Bacana, né? Então vamos lá. Compras programadas. Nada pior do que chegar agora, você chega aí na sua sala, você que faz a gestão financeira ou compras aí do laboratório e vê que tem 4, 5 requisições de coisas que acabou e precisa para entregar trabalho amanhã. O que você faz? Você não consegue nem fazer uma cotação, você tem que muitas vezes mandar o motoboy buscar correndo na Dental, pagar o preço de balcão e isso acaba encarecendo muito. Tem diferenças que variam entre 15% e 25% a mais no mesmo item, na mesma cerâmica, no mesmo glaze, no mesmo revestimento, no mesmo metal que você compra. Se você comprar com calma, você consegue economizar e, consequentemente, você consegue ter uma redução do custo de produção. Então presta bem atenção nisso, que nesse controle que a gente vai montar do zero, a gente vai ter já uma programação de compra. Se você alimentou lá entrada e saída do almoxarifado, dos itens, das embalagens fechadas, o que foi para a bancada deixa, mas o controle que nós precisamos do nível de referência é o que está no almoxarifado. Cada vez que baixar do nível de referência que a gente vai fazer junto aqui, vai aparecer lá que está precisando comprar. Você pode fazer essa rotina uma vez por semana. Você ou a pessoa responsável por compras vai lá e faz um pedido com calma, com tranquilidade para receber dentro da semana e aproveitando as melhores condições que o mercado oferece. Tá bom, gente? Então tá aí 3 das principais importâncias de você ter esse controle de estoque. Faz parte essencial da gestão, né? Como que você vai ter uma empresa que trabalha com produção e que não controla o seu estoque? Não pode, né, gente? Então vamos começar e a K2Go vai ajudar você nesse processo. Uma dúvida que sempre me perguntam nas consultorias: como que eu controlo o estoque de bancada? Tá? Então a gente vai passar aqui algumas dicas e assumir alguns conceitos. Lembrando sempre, o bom é inimigo do ótimo.
como que a gente recomenda de fazer? Primeiro, de preferência, tem uma requisição digital, tem um curso de Trello básico. Você pode clicar no link Trello básico dentro do nosso site lá da K2Go, cursos K2Go do Super Thiago Kemp, ensinando como fazer um Trello para laboratório, e você pode criar um card para requisição. Aí, por exemplo, digamos que você está no andar de cima, a pessoa de acabamento está lá no andar de baixo, precisou lá de um glaze, ele coloca lá a requisição na hora, aparece para você no computador, com uma ferramenta fácil de implementar e 100% gratuita. E a aulinha de como usar essa ferramenta está ali na K2Go, né? Então, de preferência, requisição digital. Kogut, posso fazer com papel? Claro que pode. Não tem problema nenhum. Você pode fazer com requisição de papel também, né? É importante que faça, tá, gente? É que a requisição digital, de fato, ajuda bastante. Controle por embalagem. Ah, eu estou precisando de uma cerâmica Noritake B2. Beleza, cadê o pote vazio? Aí você já pega, porque é normal, às vezes, dependendo do número de funcionários que você tem, ainda tem lá, dá para aplicar 3 elementos, 4 elementos, né? E vai para o lixo. Não, não vai, né? Vem lá, controla, é uma maneira de você ter também, ser um fiscal ali do estoque que está na bancada, tá bom? E outra coisa, a gente vai controlar a entrada e saída com embalagem fechada. Por exemplo, vamos pegar um exemplo extremo aí, um gesso de 25 quilos. Você não vai ficar controlando, pesando numa balança de precisão cada 100 gramas que você aplica no modelo. Não faz nenhum sentido, né? Então a gente controla. Ah, eu preciso ter quantos desse no estoque? Preciso ter um de reserva. Saiu do estoque, foi para a bancada, vai aparecer lá, você sabe que tem 25 quilos lá ainda, que vai ser usado, e você já vai providenciando a reposição daquele item. Então controle por embalagem. Registro do requisitante. É importante que no controle do estoque você saiba quem requisitou aquele material, para você saber, porque é muito comum, principalmente quem tem bastante funcionário fazendo a mesma função, muitas vezes isso daí é comum na consultoria, tá, gente? A gente encontrar pessoas que produzem menos e que gastam muito mais estoque. Aí você vai pegar isso para dar bronca? Não, para identificar necessidade de treinamento, de capacitação de mão de obra, ou pelo menos dar um toque. Olha aí, ó, você está usando muito material, o que está acontecendo, né? Será que você está indo no banheiro, deixando secar e tal, né? Então tem que ter disciplina, tem que ter regulamento. Cuide como se fosse seu, né, o estoque. Assim como a gente faz dente como se fosse para nossa boca, o funcionário tem que cuidar do seu estoque como se fosse um patrimônio dele, e não deixa de ser, né? Então, registro do requisitante, aí para você saber um controle e até na reunião de equipe você alinhar como que estão lá as melhores práticas, né? Então vamos lá, requisitos para construir o seu controle. Sem isso não adianta, tá, gente? Então vamos lá, vamos se equipar, precisa. Nós estamos na era digital, então a gente tem que ter pelo menos computador para controlar as coisas, né? E dentro do computador é importante que você tenha a ferramenta do Office nativo. O que é o Office? É o programinha que tem lá o Excel, o Word, PowerPoint e tal, mas a gente vai usar o Excel. E você precisa ter uma noção básica de Excel. Tem vários tutoriais no YouTube, não é a ideia que, apesar que a gente vai dar uma aulinha de Excel para construir, mas aplicado específico, essa aula específica para fazer o teu controle de estoque, você tem que ter uma noçãozinha básica. Ah, Kogut, eu não entendo nada de Excel, mas eu tenho aqui o Office nativo, ou posso baixar e vou conseguir construir? Vai. Talvez demore um pouquinho mais assim para compreender alguns relacionamentos, assim, na hora de digitar uma fórmula sai errado, mas daí você repetindo, vendo aqui, porque a gente vai fazer ao vivo. Eu não vou pegar nenhuma fórmula pronta. Eu vou, do jeito que eu fizer aqui, é o jeito que você vai fazer lá aí no seu Excel, tá bom? E de um inventário atualizado. É pegar um dia, uma linha de corte e você se programar. Ah, vai fechar um mês lá no primeiro sábado subsequente, eu vou parar tudo que tiver de embalagem fechada, eu vou colocar o código do fornecedor, o código do fabricante, né, a quantidade que eu tenho de embalagem fechada, a descrição do item e o valor que veio na nota fiscal. Isso aí é básico, porque a partir daí é que o controle vai funcionar, tá bom? E treinar a sua equipe. Super importante você envolver a todos nesse controle, até para saber, ó, como que vai funcionar a requisição, quem que é o responsável, quem que vai ter a chave lá do armário para liberar, trazer o potinho vazio para receber um novo. Então tudo isso faz parte da disciplina e da regra do laboratório. Onde não tem regra, vale a exceção. E toda exceção gera um problema dentro do laboratório. Você já sabe disso, né? Então não preciso nem reforçar muito esse ponto. Então vamos lá, vamos começar. Chega de lero-lero e vamos começar a fazer o nosso controle de estoque. A primeira coisa, ó, a planilha aqui está em branco, tá?
A única coisa que eu tenho aqui, que está aqui na planilha 1, é o inventário. Né? Não preciso dizer para você como é que faz o inventário. Você pega lá uma prancheta, coloca as coluninhas lá no papel sulfite, né? Vai marcando lá código, descrição, fração, estoque e o preço que você pagou na embalagem fechada, tá bom? Então eu preciso ter esse inventário. Esse inventário eu vou colocar lá no nosso controle de estoque. Então tá aqui, ó. Já tem esse inventário, então vamos partir construir o nosso controle de estoque do zero. Eu gosto de trabalhar com tabelas, facilita a nossa vida, dá um design mais bonitinho. Então nós vamos aqui, ó, botão, estou aqui com o mouse brincando aqui na tela do Excel, né? Botão esquerdo aqui clicando para ele fixar aqui em qual célula eu quero parar. Então cliquei aqui na célula A1, na primeira célula, e vou inserir uma tabelinha. Ó, aqui tem tabela dinâmica, tá? Que é uma ferramenta poderosa, mas aqui é uma tabela simples. Eu vou colocar assim uma tabela de 10 colunas. Como que eu posso contar aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vai de A a J. Então eu vou clicar aqui de A a J, tá? Eu clico com o botão esquerdo do mouse, seguro e vou arrastando para o lado, ó. A a J. Aí eu venho aqui, ó, inserir tabela. Ele já marcou lá automaticamente. Quantos itens eu tenho no meu estoque? Vamos colocar 500. Então ela vai começar no A1 e vai terminar no J500. Você vem aqui, ó, e coloca J500 e aí coloca aqui, ó, minha tabela tem cabeçalhos, ok? Então beleza, já coloquei aqui o cabeçalho. Aqui o cabeçalho a gente vai preencher. Não me interessa mostrar essas linhas aqui. Eu já tenho as linhas aqui da tabelinha, então eu vou lá, exibir, menu lá do Excel, exibir, e desmarco a opção linha de grade. Ó, já começa a ficar um pouco mais clean, certo? Então vamos lá. Aqui eu vou deixar as minhas colunas um pouco mais largas, para não ficar título escondido. Como que eu fiz isso? Ó, botão esquerdo do mouse, marco lá em cima onde tem as letrinhas, e escolho qualquer entre uma e outra coluna, e abro aqui um pouquinho, até abrir demais. Ó, daí elas ficam lá do mesmo tamanho. Vou colocar assim, depois se for necessário a gente vai ajustando pontualmente. Então, beleza, já tenho de coluna 1 a coluna 10, e agora a gente vai escrever o que a gente precisa. Então, eu vou precisar do código, tá? Eu vou precisar da descrição, vou precisar aqui da fração, eu vou explicar isso aqui, já é fração pensando na tabela de preço, fração de precificação. Depois, estoque inicial, movimentação, aqui vai entrar uma fórmula escabrosa, mas você vai conseguir fazer com um pouco de sem pressa nem pausa, você vai conseguir fazer. Aqui nós temos o estoque inicial, estoque inicial já foi, né? Movimentação, estoque final, estoque mínimo, que é onde a gente vai colocar aqui o mínimo que a gente precisa para atender a demanda do mês, a necessidade de compra, não vou escrever de compra, só vou deixar necessidade. Por último aqui o preço da embalagem, e nós vamos colocar ainda mais aqui um total do inventário desse item, beleza? Ah, eu quero fazer com outro nome, quero escrever tudo bonitinho, pode fazer, não tem problema. E daí, onde que a gente vai pegar essa informação aqui? Código, descrição, fração, estoque inicial e preço do inventário, né? Então a gente vem aqui na tabela 1, eu já tenho aqui, ó, na sequência eu já escrevi código, descrição e fração. Ah, e já tenho aqui o estoque aqui na sequência, estoque inicial, né? Então eu posso marcar a partir da célula B2, seguro, botão esquerdo do mouse e marco todo o meu inventário. Aqui eu coloquei poucos itens para não ficar demorando demais essa aula. E aperto Ctrl C ou copiar. Ctrl C, ele já vai ficar aqui chanfradinho dizendo que está copiando. Vem aqui na primeira linha, botão direito do mouse, colar especial, valores. Para você que entende de Excel, pode parecer uma piada a maneira como eu estou apresentando aqui, mas para quem não entende, são dicas aqui bastante úteis. Então vamos lá, gente. O que mais que eu preciso aqui? Ó?
eu preciso do preço, né? Do preço da embalagem. Ela está numa outra coluna, não está lá adjacente. Então eu vou ter que copiar aqui, ó, marco o botão esquerdo do mouse, segurei, Ctrl C, ele já passa para cá a área de cópia. Vou lá na minha planilha, botão direito do mouse, aqui, logo embaixo aqui de preço, na I2, colar especial, valores. Então apareceu assim, ah, mas eu quero deixar em reais bonitinho. Então você vem aqui na página inicial e clica aqui no dinheirinho, vai aparecer, ó, agora ficou bem bonito, já tem o meu inventário e já tem o meu controle. É só colocar agora, nós vamos ter que fazer uma outra aba chamada entrada e saída de estoque. Vamos deixar bonitinho? Então, por exemplo, aqui nessa aba onde eu tenho inventário, eu posso dar 2 cliques aqui, ele vai permitir que eu edite, ó, dou um backspace, né, trazer para trás, então eu vou colocar aqui, ó, inventário, tá? E essa aqui eu vou chamar de controle de estoque, tá bom? Então já tem aqui, olha como está ficando legal o nosso controle de estoque. Agora eu vou inserir mais uma aba, só vir aqui, ó, sinalzinho de mais, e já vou dar um nominho aqui para ela. Vai ser entrada e saída de estoque. Entradas e saídas, tá? E vou colocar já mais uma aba que são as frações de precificação. Frações de precificação. Pronto, então vamos aqui, ó. Já tenho então o inventário, já tenho meu controle de estoque. Vamos fazer o entradas e saídas. Aqui no entradas e saídas, isso aqui eu vou precisar de pelo menos umas 1000 linhas, porque vai ser um controle assim, e depois conforme você for acrescentando, ele vai agregando ali automaticamente. Quantas colunas eu vou precisar usar? Eu vou precisar usar aqui 4 colunas. Então vamos lá, aqui 1, 2, 3, 4. Inserir tabela. Aqui, ó, DA1 a D, vou colocar já 1000. E minha tabela tem cabeçalhos. Gravou essa, né? Então vamos lá. Vou abrir um pouquinho mais, como eu fiz lá no outro. Exibir, tirar as linhas de grade para deixar mais legal, para deixar assim no mesmo, tudo no mesmo padrão, né? Ah, aqui, gente, se você quiser mudar o design, tem vários layouts aqui, ó. Eu posso colocar aqui um escuro, posso colocar com linha aqui no meio, tá? Aqui você escolhe, é o gosto do freguês. Aqui, ó, no entradas e saídas, o que eu vou colocar aqui, ó? O tipo, se é uma entrada ou se é uma saída. Dou um tab ou com a setinha para o lado direito eu vou mexendo aqui o meu cursor, né? Na segunda coluna, descrição. Na terceira eu vou colocar aqui quantidade, vou abreviar para ficar mais fácil. E aqui o requisitante. Lembra que eu falei que a gente tem que ter um controle do requisitante? Então, beleza. E aqui eu posso colocar numa listinha do lado aqui, ó. Eu vou escrever aqui, ó, lista de requisitantes. Então vamos lá. Esse aqui, ó, não, deixa eu só dar aqui ó, lista de requisitantes. Faz o seguinte, ó, coloca aqui numa outra célula, senão ele entende, eu dei um Ctrl Z para voltar, para tirar ele da tabela, mas para não confundir, então só pula uma coluninha, depois você pode encolher essa coluna, posiciona o mouse aqui com o botão esquerdo, ó, você vai abrindo e fechando aqui conforme você precisa. É importante que você tenha uma lista de requisitantes no seu laboratório. Aqui eu vou até deixar em negrito, então página inicial, negrito, tá? Então vamos lá, lista de requisitantes. Então vou colocar aqui que os requisitantes aqui da minha lista sou eu, Kogut. Colocar lá opa, escrever meu nome certo, né, gente? Kogut. Colocar aqui o Thiago. E vou colocar aqui o Evandro. Nosso super colaborador Evandro. Lista de requisitantes. Ah, vamos colocar mais um? Vamos. Então o Victor. Tá. Então, essas são as pessoas que podem requisitar, porque daí sempre vai aparecer aqui, tá bom? Então, bom, deixa eu terminar então de configurar agora, vamos fazer agora frações de precificação. Na frações de precificação, eu vou precisar
inserir uma tabela de 5 colunas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vai parar aqui no E. De novo, é bom que vai praticando. Inserir tabela. E nas frações de precificação é a mesma quantidade de itens que você tem no estoque. Vou colocar aqui uns 500 itens aqui no estoque, né? Então, beleza. Vamos lá. Vamos abrir aqui, tá? Tirar as linhas de grade, que eu já expliquei como é que é. E aqui a gente vai fazer, ó, o item, que ele vai puxar automaticamente lá do estoque. Deixa eu fazer em letra maiúscula que fica melhor. Item. Vamos fazer a fração. Vamos fazer o custo do item. Custo do item. Vamos fazer a quantidade de elementos, que depois eu vou explicar para vocês. E depois o custo de absorção. A absorção daquele item que você está usando no estoque. Que depois você vai transferir lá para a ficha técnica de produção, que é a nossa aula de precificação, que você não pode perder de jeito nenhum, meu amigo. Então, bonitinhas, ó. Já tem aqui, ó, entradas e saídas, a nossa requisição de estoque, que pode vir do Trello ou de uma requisição manual, as frações de precificação e o controle de estoque a partir de um inventário que a gente já tinha lançado aqui, tá bom? Voltando aqui para o controle de estoque. Então, vamos lá, entendendo todas as colunas. Ó, aqui a coluna está muito estreita, né? Então, eu venho aqui, abro um pouquinho, ou dou 2 cliques, ó, ele já vai direto no item. Aqui também eu posso diminuir um pouco, dou 2 cliques. Aqui eu quero deixar um pouquinho mais aberto e assim vai. Então já tá bonitinho assim. Primeira coisa, código. Como que eu faço o código do meu item? Aqui, é claro que é um demonstrativo aqui para montar essa aula, mas coloque o código de barra do fabricante. Tá? É a melhor coisa, que depois, e de preferência a descrição que vem na caixa. Que daí fica muito mais fácil na hora de você filtrar aqui a necessidade para você mandar copiar e mandar para Dental, fica muito mais fácil, tá bom? Então vamos lá. Descrição, como está na embalagem, aqui eu coloquei fração. Eu poderia centralizar, mas aqui eu acho que está bonitinho, né? Fração. O que é fração? É quantas unidades vem dentro da caixa. Essas unidades eu posso medir em ml, em unitário, em grama. Tá? Então, no caso do dente aqui, o nosso dente Ivostar, eu estou dizendo que ele vem aqui 8, vem 8 placas. Já esse dente Trilux anterior vem 6 placas, tá? E aqui eu tenho o estoque inicial, não é de placas, é da embalagem, desse código de item, tá entendendo? Então, no total, a fração é 8, se eu tenho 10, então eu estou com 80 placas de dente. É o que vem na caixa, porque a gente vai controlar o que entra e sai do almoxarifado, do armário lá que guardado a chave só do responsável lá pelo estoque. Tá bom? E aqui eu tenho o estoque inicial. Aqui vai aparecer a movimentação. Para fazer a movimentação, onde que eu vou buscar essa movimentação? Nas entradas e saídas. Olha que bacana. Então, na medida em que eu movimentar aqui, ele já vai aparecer direto aqui. Não é legal isso daí? Então, eu vou pular agora para entradas e saídas, que eu tenho que configurar a nossa tabela, deixar ela inteligente, nossa tabela de entradas e saídas, e depois a gente volta aqui para colocar a fórmula que vai buscar a movimentação, tá bom? Então, eu venho aqui na nossa entradas e saídas, deixa eu só fazer aqui entradas e saídas, beleza. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, tipo, eu vou fazer entrada ou saída, só isso. Então, o que eu tenho que fazer aqui na minha célula? Eu posso clicar aqui, ou posso marcar todas as células, né? Mas eu vou marcar aqui na primeira para ficar mais fácil. Venho aqui em dados, tá no cabeçalho do Excel, tá, gente? Dados, quando eu clico aqui, ele aparece o cabeçalho. Você vai procurando aqui para o lado direito, ó, tem o filtro, tem tudo. Aqui tem essa, aqui, ó, validação de dados. Você clica nessa validação de dados. Vai aparecer essa caixinha de comunicação e daí você vai colocar lista. E ele vai pedir a fonte dessa lista. Aqui eu vou colocar entrada
Opa, tá em maiúsculo aqui, deixa eu acertar aqui. Vai ser uma entrada, ponto e vírgula, dá um espaço, saída. Ele só vai admitir isso aqui, tá? Então ele já, ó, se eu clicar aqui tem entrada ou saída. Olha que legal. E daí, o que eu posso fazer, ó? Eu posso clicar essa validação, deixa eu voltar, vou dar aqui um Ctrl Z. O que eu fiz? Eu posso arrastar, eu venho aqui no cantinho da célula, vai aparecer essa cruzinha aqui, eu seguro com o botão esquerdo e arrasto, tá? Ele já vai copiar toda a formatação, deixa eu voltar, ou eu posso vir aqui nesse pontinho e dar 2 cliques com o botão esquerdo, 2 cliques rapidinho, ele já puxa tudo lá para baixo, então até o final ele já puxa. Daí eu coloco um del aqui, ó, porque agora ficou aquela configuração que a gente fez lá na validação de dados, mas não está aparecendo nada, ó. Isso aqui pode ser tanto uma entrada quanto uma saída. E a descrição, olha que bacana. Eu quero também fazer a mesma coisa para a descrição, tá? Então, aqui, ó, validação de dados, eu venho aqui em dados, vamos lá, validação de dados, eu vou querer uma lista. Só que essa lista eu vou buscar uma fonte, então aqui na fonte, ao invés de fazer entrada e saída como a gente fez ali, ó, eu clico nessa flechinha e eu vou colocar aqui, ó, controle de estoque, e eu vou marcar, ó, segurei com o botão esquerdo do mouse e vou marcar até o final da minha tabela. Você vem arrastando, estou com o botão esquerdo do mouse segurando até o final da minha tabela. Solto e dou um Enter. Ó, vai aparecer de B2 a B500, eu poderia ter escrito ali, né, de B2 a B500, colocado ali no cifrãozinho ali para travar as células, mas eu fiz o jeito mais fácil. Dou um OK, aí a mágica acontece. O que vai acontecer? Ó? Descrição, ele vai buscar exatamente a informação lá que eu tenho no meu controle de estoque. Aí eu venho aqui, a mesma coisa, eu vou pegar aqui e vou copiar essa célula até embaixo, segurei lá na cruzinha com o botão esquerdo do mouse e trouxe até embaixo. Agora, ó, todas que estão na coluna descrição, vão buscar lá o meu inventário, tá? Então, opa, a tabelinha já começou a ficar interessante. Quantidade, eu vou deixar livre aqui, que pode ser 10, pode ser 12, tá? Só vou centralizar, ó. Cliquei aqui em cima do C, página inicial, vou centralizar aqui esse número aqui, que para mim é importante que ele fique centralizado. E requisitante, vamos centralizar esse requisitante também, a página inicial, centralizar, pronto. Fazer a mesma coisa, dados, validação de dados, lista, vou aqui na setinha, ele vai dizer onde que está a lista que você quer buscar. Eu quero esses requisitantes aqui, ó. Dou 2 Enter. Enter, Enter. O que apareceu? Agora eu sempre vou selecionar quem foi que requisitou. Aqui, ó. Eu posso copiar e colar fórmulas até lá, copiar e colar até lá embaixo, ou posso arrastar aqui, como eu fiz aqui, ó. Botão esquerdo do mouse, segurando, arrastei. Aqui, ó, em qualquer linha que eu acessar agora, ele vai buscar sempre a mesma formação, a mesma informação. Então, beleza. Vou tirar isso aqui que não tem nada ainda. Aqui já vem um truquezinho, mas calma, não se desespere. Não desista dessa aula. Tem uma novidade muito legal para você. Depois, se você achar, puxa, Kogut, mas isso aqui já me deu um nó na cabeça, eu não vou conseguir fazer. Sempre tem aquele moleque no escritório que domina de Excel. Manda essa aula para ele, ele consegue fazer para você. Agora, se você não conseguir, você pode depois adquirir essa planilha que eu estou montando aqui agora. Tá? Ela vai ficar disponível. Você não precisa dela para fazer o teu controle de estoque. Mas se você quiser poupar teu tempo, você pode receber ela, uma contribuição bem pequena aí para K2Go, você pode receber essa planilha já pronta. Daí é só você colocar o teu inventário e começar a tua vida. Mas é até bacana que você exercite. Então tá aqui, ó. Aqui nós vamos fazer um truquezinho para eu não precisar ficar trabalhando aqui saída, por exemplo. Eu tenho uma entrada de estoque, né?
A quantidade ele vai ter que somá-la aqui nessa coluna aqui, ó, nessa coluna de movimentação, né? Ele vai ter que somar. Saída ele vai ter que diminuir. Seria muito chato se eu precisasse trabalhar com saída, tem que lembrar de colocar sinal negativo. Não, é melhor colocar, saíram 10. Beleza, jogou 10, ele tem que diminuir lá dos 10. Então aqui eu tenho que fazer um truquezinho, uma fórmula um pouquinho mais complexa, tá? Mas eu vou fazer com bastante calma e se você prestar bastante atenção, você consegue replicar. É que nem aplicar uma cerâmica, eu não sei aplicar, mas se eu for lá e copiar você na bancada, em algum momento vai sair um dente bonitinho, minimamente aceitável, né? A mesma coisa você com Excel. Volta o vídeo quantas vezes for, que você vai conseguir fazer essa fórmula aqui para que ele, quando for saída, ele diminua e quando for entrada, ele some, tá? Então o que, que nós vamos fazer aqui, ó? Vou até aumentar aqui a coluna, vim aqui no cantinho, né? Botão esquerdo do mouse, depois a gente vai ocultar essa coluna, eu vou explicar como é que faz. Então eu vou colocar aqui, ó, igual se, ele vai puxar uma fórmula, condição se. Se tiver em inglês, o teu Excel é if, que é se em inglês. Se, abra o parênteses, tá? Abriu o parênteses. Se não quiser abrir o parênteses, é só você dar 2 cliques em cima do se, ele já abre lá automático para você, ó. Se essa entrada aqui no A2, se essa aqui, ele vai para tabela tipo, for igual, daí eu tenho que, ó, coloco igual, aí eu tenho que abrir aspas, clico no aspas, que está ali, shift em cima da vírgulazinha, lá tem o aspas, dou um espaço e escrevo saída, exatamente como eu escrevi lá, ó, fecho aspas, tá? Valor se verdadeiro, é esse, a quantidade, vezes, abro parênteses aqui, porque eu vou colocar um número negativo, menos 1, porque daí ele vai diminuir, entendeu? Tá? Se for saída, poderia ter feito com a condição de entrada, mas decidi fazer com o botão saída. E se for falso, ele vai ser o próprio valor que eu vou colocar aqui. Fechou, dou um Enter. Então tem ali todo o passo a passo, pode ir voltando lá com calma. Ó, tive que dar ali dois. Então o que, que vai acontecer aqui, ó? Por exemplo, vamos fazer aqui agora, agora a gente já tem pronta aqui, já está metade do nosso controle de estoque já está construído. Então aqui, ó, tipo, entrada. Descrição, eu vou colocar, ó, aqui não aparece nada porque eu marquei lá um campo muito grande, vai até embaixo, né? O teu estoque vai estar maior, mas se você rolar aqui o mouse aqui para cima, aqui, ó, você vai ver Dente Evil Star. Digamos que entre em 10 caixas, tá? Entre em 10 caixas. O que, que vai aparecer aqui, ó? O 10. Agora, se eu colocar aqui que é a saída, vai aparecer o que? Menos 10. E é daqui que eu vou transferir o valor lá para frente lá. Legal, né? Então, eu vou arrastar isso aqui até onde for a minha tabela, tá? Se eu não me engano, nós fizemos 1000 aqui, né? Então, vamos lá até... tá aqui no 1000, ó. Arrastei. Então, aqui tudo ele vai aparecer 0, né? Tá? Apareceu 0 e conforme eu for fazer a movimentação, então digamos que agora, daí deu a saída, depois eu queira comprar o mesmo item, ó. Volto lá, pesquiso o item, quantidade 10, ó, lá saiu 10 e aqui entrou 10. Bacana, né? Depois a gente vai ocultar essa coluna, por enquanto vou deixar ela aberta, que depois vou ter que jogar uma fórmula aqui. Então agora eu já posso dar um del aqui, e aqui você vai, quem que requisitou, que depois você pode filtrar. Depois de 100 requisições, você vai ver como é útil esse filtro. Você vai lá e filtra só o Evandro, só o Vitor, só o Thiago, né? Digamos que fôssemos nós, né, que estivéssemos requisitando aí no seu laboratório. Então, beleza. Então, agora nós vamos jogar essa movimentação, tá? Nós temos que jogar lá para o nosso controle de estoque. Então, vamos dizer, o Dente Evil Star, vamos ver como é que tinha. Tinha 10. Então, vamos fazer uma movimentação aqui, ó.
Bom, aqui já é um caso real, né? Então, um exercício prático, né? Então, vamos dizer que saiu dentro de Vostar, vamos dizer que saíram 5 caixas e que o requisitante foi o Thiago, tá? Então, já tenho esse registro, já apareceu ali menos 5. Então, o que é o meu controle de estoque? Essa movimentação, esse menos 5, ele vai ter que aparecer aqui, tá? Ele vai ter que sempre aparecer aqui. Então, vamos lá. Deixa eu só ver. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Eu coloco aqui a movimentação. Se, eu vou colocar uma fórmula aqui. Se, vamos colocar a partir do código aqui, né? Se o código for vazio, seu código igual a duplo aspas, ponto e vírgula, vazio. Ponto e vírgula, duplo aspas significa que se ali não tiver preenchido no código, como a gente vai arrastar até o 1000 ali, ele vai retornar célula vazia. Se não, aqui eu vou colocar aqui então se estiver vazio ele retorna vazio, senão ele vai voltar com uma outra fórmula. Aqui já é um pouquinho mais avançado, mas se você ver com calma, vamos voltar, vamos fazer do zero aqui de novo, para você ver então movimentação igual. Condição C, a linha de código estiver vazio, estiver igual a aspa, aspa, ponto e vírgula, aspa, aspa. Se estiver vazio, estou dizendo para o comando aqui do Excel, retorne vazio. Se não, você vai colocar aqui, ó, soma C. Soma C, escreve soma C, vai aparecer essa opção de fórmula. Dá 2 cliques aqui, ó, soma C. O intervalo você vai em entradas e saídas, passo a passo, hein, gente? Entradas e saídas, e você vai marcar toda o nosso controle de entradas e saídas. Então tá lá, se não me engano tá no 1000, né? Você segurou aqui com o botão esquerdo do mouse, então tabela 6, descrição, tá? Tudo marcadinho lá. Intervalo, ponto e vírgula, critério. Eu volto aqui no controle de estoque, o critério vai ser esse item aqui, ó. Aqui não preciso marcar tudo, porque é ele que eu tenho que buscar, tá? E por último ele vai me pedir o intervalo de soma. Entradas e saídas, aí é que está o trunfo aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou marcar aqui todas as movimentações que tiver desse item ao longo das requisições que nós vamos fazer, tá? Então marquei, vou até o 1000. Só um detalhe, gente. Aonde aparece aqui esse G2, G1000, eu tenho que colocar clicar em F4 ou colocar cifrão dos dois lados para travar essas células, que daí ela vai ficar travada, senão cada vez que eu desço uma linha para fazer uma nova requisição, ele vai do G3, 1001, G1001, entendeu? Então eu venho aqui, como que eu evito isso? Aqui não precisa porque eu já criei lá, está dentro da tabela. Então ele vai lá na descrição, no arroba descrição. Aqui eu coloco F4, opa, perdão, ok. Não dá porque eu estou usando a câmera, então vou ter que fazer com cifrão, como se fosse aqui. Ó. O que você faz? Clica cifrão antes do G, cifrão depois do G, aqui também, ó, cifrão, porque é uma maneira de eu travar essa tabela. E dá Enter ou fecha aqui o parênteses, tá? Ele vai pedir aqui mais um parênteses, agora fechou. Então, movimentação, ó, aqui, ó, ele já puxou todas as movimentações lá e aqui já apareceu menos 5. E o estoque final, eu vou fazer aqui agora, bem devagarinho também, então, igual C, código igual a vazio, vazio.
Sempre para retornar vazio se aqui não tiver nenhuma informação de item, tá? Senão a tabela fica poluída até embaixo. Senão ele vai fazer esse mais a movimentação. Enter. Olha que bacana, a mágica acontece. Esses que tem movimentação 0, ó, mantém aqui o estoque inicial. Esse que eu movimentei tinha 10, saíram 5 lá na movimentação, ficou 5 aqui no estoque final. Agora vamos fazer aqui um controle de estoque mínimo. Isso daqui é bem bacana, porque é isso que vai te dar a necessidade de compra. Depois nós vamos chegar até o valor do inventário. Então, controle de estoque mínimo. Digamos que nesse aqui eu preciso de 12. Análogo de implante, eu preciso de 3 de cada análogo. Bloco cerâmico também preciso de 3. Deixa eu passar aqui. Blocos 3 de cada um. Broca carbide. Digamos que eu tenho que ter sempre 2 brocas. Dentes Trilux, eu tenho que ter 10 caixas. Imex pastilha, eu tenho que ter sempre uns 10 aqui no meu estoque. Então 10, 10, deixa eu arrastar aqui, vou deixar isso aqui como 10. Fresa, 3, 3, gesso Fujirock pastel, sempre um de reserva no estoque. Gesso pedra, uns 2 aqui no estoque aqui de reserva. IPS Ceram Dentina, sempre uma de reserva no estoque. Vamos colocar aqui uma mais aqui para ele dar uma lista de 4 aqui nesse aqui, né? E esse aqui é 4 também, beleza. Metal Golden Cash 100 gramas, eu tenho 2, eu preciso ter, vamos colocar que eu preciso ter 3 aqui no estoque. Isso aqui é teu nível de referência, quanto você precisa para atender lá a demanda do mês, e é isso que vai formar lá a tua listinha de compra depois, tá? A resina Smart Print, eu tenho 2 litros, vou deixar 2 mesmo, né? Sprue eu preciso, eu tenho 12, né? Vamos colocar que eu preciso de uns 10 aqui. Então beleza, já fiz o estoque mínimo. Isso aqui você não vai precisar mexer mais, a não ser que aumente a tua produção. Então, olha só que legal que está ficando o nosso controle. Eu já tenho a fração que vem dentro da embalagem, já tenho o estoque inicial, já tenho o controle de movimentação, já tenho o estoque final, o estoque mínimo e a necessidade, tá? Essa necessidade a gente vai fazer, nós vamos ter que fazer uma fórmula aqui também, né? Então, igual C, esse código aqui igual a vazio, aspa, aspa, ponto e vírgula, aspa, aspa. Ele retorna vazio. Senão, estoque mínimo vai ser, vou colocar aqui mais uma condição C, porque se for zero, se for menos, se não precisar comprar, ele retorna aqui o valor de zero. Então, vou colocar aqui mais um C. C. Estou colocando uma condição C em torno da outra condição C. Ó. Se esse aqui, estoque mínimo, sinal de menor, for menor do que o estoque final, ele retorna zero. Senão, zero, ponto e vírgula, senão estoque mínimo menos o estoque final. Vamos ver se fechou. Dei 2 parênteses ali agora para fechar. E aqui ele já fechou. Vamos ver se deu certo. Estoque mínimo 12. Tem 5 no estoque final, então ele já está pedindo para eu comprar 7. Estoque mínimo 3. Então 0. Estoque mínimo 2. Não, estoque mínimo 3. Tem 2 no estoque, então está pedindo para comprar 1. Estoque mínimo 10. Tem 6 no estoque, então está pedindo para comprar 4. E aqui, se você vem em necessidade e você tira o 0 e as vazias, vai lá, de novo, fazer aqui no filtro. Você vem aqui, necessidade. Clica aqui nessa setinha, que é o filtro.
você desabilita o zero e a vazia, você já tem a lista de compra. Muito legal, né? Então, estamos indo. Agora vamos ver quanto é que a gente tem no inventário, tá? Vamos só pegar aqui a informação de inventário, tá? Aqui no inventário, eu vou deixar aqui nessa planilha, eu vou colocar mais uma função para você ir treinando, que é o CErro, para não retornar sinal de erro. Como eu te falei, tem que ter uma noção de Excel básico, mas se você seguir o passo que eu fiz aqui, estou procurando fazer passo a passo, e se ficar em dúvida, manda um direct lá para mim, Kogut_K2Go, tá? Lá no Instagram, ou @comunidade K2Go. Se ficou com uma dúvida muito cabulosa ali assistindo essa aula, você manda, que ali pelo Instagram eu respondo mais fácil. O YouTube eu vou ver só de vez em quando, né? Então é melhor você deixar lá me seguir lá no Insta e deixar a tua dúvida. Então, igual, vou colocar aqui um CErro, tá? Quando eu começo a escrever já aparece a fórmula aqui, ó. CErro, e daí eu vou colocar uma condição C, uma condicional. O erro é para não aparecer aquele sinalzinho de erro quando está vazia lá a célula, tá bom? C, tá? De novo, código igual vazio, aspa, aspa, ponto e vírgula, aspa, aspa, vazio. Se não, valor verdadeiro é esse, que é o preço do item, vezes o estoque final, tá? Fecho aspas, aí dou um ponto e vírgula, ele vai pedir o que ele retorna se der erro. Daí retorna aspa, aspa, que retorna assim um valor vazio. Fechei, já tenho aqui, ó. Ele já calculou. Então vamos colocar isso aqui em moedinha para ficar bonitinho. Então vamos, tem que marcar aqui toda a coluna. A gente marca em dinheiro. Então aqui eu já tenho o valor do inventário, porque R$ 45,00 vezes 7, tá? Ele me deu aqui R$ 225,00. Esse item aqui eu tenho uma necessidade, mas eu estou com zero no estoque final. Então eu estou zerado. Então aqui eu já tenho o valor do meu inventário. Parece complicado, mas vale a pena ter esse controle, né? Ah, é um saco fazer essa planilha? Pô, faz um... Pega a planilha e essa planilha pronta vai ficar disponível lá para você adquirir, caso você tenha interesse. Então vamos lá. Aqui, nós vamos fazer agora... Eu vou abrir aqui do ladinho e vou colocar um valor do estoque. Ó, eu só vou pular isso daqui, porque senão se eu colocar aqui valor do estoque, ó, valor, ele vai entender que é mais uma coluna. Eu não quero coluna. Então dei um ESC ali, ó, vou pular essa K, eu só vou diminuir aqui essa coluninha aqui. Então aqui, ó, total, vamos fazer em letra maiúscula, né? Total em estoque, tá? Eu vou colocar aqui do lado esse total em estoque. Vou fazer uma pequena formatação aqui. O que eu vou fazer? Página inicial, vou colocar em negrito, valor de moedinha, tá? E vou colocar com bordas aqui, ó, bordas, beleza. Então, total em estoque. Aqui eu quero que ele faça essa soma. Como que eu faço? Eu venho aqui, ó, página inicial, somar, esse símbolo da soma aqui, ele vai pedir o que você quer que some. Você quer que some tudo aqui, ó, até o final. Tá? Até o 500, né? Arrastou lá, segurando com o botão esquerdo do mouse, dei um Enter e a mágica acontece. Hoje eu tenho no estoque 21.724. E eu posso colocar mais uma coisa muito bacana para ter um valor aproximado do pedido que você vai colocar. Tá? Eu venho aqui e coloco aqui, ó, necessidade. Necessidade. Aqui também eu vou fazer uma formataçãozinha aqui, ó. Página inicial, vou colocar em negrito e com bordas. Isso aqui é perfumaria, tá, gente? Isso aqui, não precisa disso para
para ser feliz, né? Posso até puxar ele um pouquinho mais para o lado aqui para... E necessidade. Aqui eu vou colocar uma outra fórmula. Eu vou colocar aqui igual somar produto. Somar produto. Então ele vai fazer a soma de uma multiplicação. Isso que é somar produtos. Então onde que eu vou buscar esse valor de somar produto? Ele vai pedir a matriz 1. Qual que vai ser a matriz 1? É a necessidade. E qual que vai ser a matriz 2? É o último preço que eu tenho aqui. Opa, vamos fazer aqui a matriz 1. Eu vou puxar aqui, ó. Somar produto. Deixa eu voltar, porque quando eu coloquei direto no cabeçalho, ele não está puxando a tabela. Somar produto. Então eu vou colocar aqui a necessidade. Tá? Só o que eu preciso comprar. Lembra que eu tenho que travar essa célula aqui, ó. Então, assim, eu venho aqui, ó, coloco aqui em volta aqui da letra, eu coloco aqui cifrão, cifrão. Dá para clicar aqui e colocar um F4 direto, mas é que como eu estou gravando tela do vídeo, se eu clicar em F4, ele só vai dar um foco ali no negócio. Então, já peguei a coluna da necessidade, ponto e vírgula. Ó, coloquei veio um a mais aqui para baixo, aqui, mas não tem problema, né? E vou colocar na matriz 2 o preço. Como eu já sei que vai até o H501, eu posso até digitar aqui, ó, H501. Ele já vai buscar direto lá. E aqui vou colocar cifrão, cifrão para travar. Cifrão, cifrão. Tô fazendo assim de novo, né? Para quem está pegando só esse trecho, não é porque eu não sei usar o F4 não, é porque o meu comando F4 ele vai fazer outra coisa aqui. E fecho o meu parênteses. H2, H501. Nessa necessidade, só vamos ver aqui o que ele somar produtos. Ele não respeitou a fórmula aqui. Deixa eu tentar aqui. HH também pode ser. Eu cliquei em cima da fórmula aqui, ó. II. Agora sim. Então, só voltando, gente. Não adianta marcar nada. Ó. Quem sabe faz ao vivo, tá aí, né? Tá sujeito a erros e enganos. Então, somar produtos. Vou repetir aqui para vocês. Igual a somar produtos. É porque a tabela ela é meio melindrosa mesmo, né? Quando você cria uma tabela já pré-formatada. Então, eu vou clicar aqui em cima, com o botão esquerdo do mouse, em cima dessa letrinha H aqui da coluna. Ele vai puxar já HH, já puxou toda a coluna. Depois, matriz 2, vou tirar essa aqui da frente, II, tá? Fechei, aqui ele puxou, e aqui nós vamos colocar em dinheirinhos. Tá? Então, a necessidade que eu tenho hoje de compra está em 6.724. Se eu fizer uma compra, ele já vai alterando o valor do inventário e o valor da necessidade. Olha que bacana. Por exemplo, eu estou precisando comprar 7 caixas de Ivostar. Vamos comprar? Então, vem aqui em entradas e saídas. Tá aqui, ó. Entradas e saídas. Voltamos lá em cima. Aqui eu já posso ocultar essa coluna. Então, botão esquerdo, marco toda a coluna, botão direito do mouse, ocultar. Não interfere lá, só para não ficar aparecendo aqui essa relação. Então, vamos comprar agora. Vamos comprar entrada, o mesmo item, Dente e Ivostar. Vamos dizer que eu peguei uma promoção lá na Dental. E o requisitante dessa vez foi o Evandro. Tá? Aqui eu já começo a ter a minha relação. Vamos ver o que aconteceu com o meu estoque lá. Ó, movimentação. Então saíram 5, entraram 20, então a movimentação 15, ele sempre vai buscar nessa linha, né? Estoque final 25. O que aconteceu com o meu inventário? Já alterou para 22.596, necessidade zero, já alterou aqui também a minha necessidade de compra. Show! Aqui a gente já tem
Olha que poderoso isso. Já tenho o estoque com fração de precificação, estoque inicial que veio lá do inventário, já tem aqui o controle de movimentação, estoque final, estoque mínimo que é você que vai colocar, a necessidade de compra, o preço da última compra, sempre atualize lá com a última compra para atualizar o inventário, e cada vez que você movimentar o estoque, você já sabe se o teu inventário vai flutuar para cima ou para baixo. Vamos lá nas frações de precificação. Aquilo que eu falei no começo, você vai colocar lá a quantidade fracionada que vem dentro da embalagem. Por isso que esse gesso aqui, ó, só para exemplificar, o Fuji Rock 11 kg pastel, 11 mil. Por quê? Porque são 11 mil gramas. Eu preciso disso para precificação. Então, bora lá montar a tabela de precificação. Dá um pause, toma uma aguinha, que eu também vou tomar a minha aqui agora, né? Eu não posso parar, já estamos quase 1 hora de aula, mas está valendo a pena, né, gente? Então, bora lá falar de como que a gente vai fazer as frações de precificação. Então, item, o que vai ser o item? Lembra da nossa jogadinha lá dos dados? Eu venho aqui, ó, validação de dados, eu vou pegar na lista, o que eu vou buscar? Eu vou pegar todos os itens que tem no meu controle de estoque. Eu já sei que vai até o 501, então eu vou encurtar caminho aqui, ó, vou digitar direto aqui, ó, 501, tá? Dá 2, ok. Aqui eu arrasto, eu segurei ali com o botão esquerdo do mouse ali no cantinho, arrastei para baixo. Então aqui, ó, onde você for aqui agora, ele vai fazer as frações de precificação, tá? Fração. Eu posso fazer aqui, ó, também igual. Aqui eu vou colocar uma formulazinha. Igual se erro, já buscou a fórmula lá, abre parênteses, daí eu vou buscar aqui, ó, PROC-V, que é uma procura vertical, abre parênteses, valor procurado, esse carinha aqui que você vai selecionar, ponto e vírgula, matriz tabela, controle de estoque, vou marcar aqui, ó, posicionei o mouse em cima do B, BC, puxei aqui, ó, BC, ele vai buscar esse resultado, ponto e vírgula, ele está na segunda coluna depois, ó, BC, 1 mais 1, 2, 2, 0, é só você copiar, fecha parênteses, ponto e vírgula, ponto e vírgula, valor se erro, vou colocar aqui aspa, aspa, pronto, fechei aqui, então vamos lá, se eu digitar o dente e vostar, a fração já apareceu aqui 8. Vamos centralizar essa informação? Vamos, então, vamos lá. Custo do item. Eu vou fazer a mesma relação que eu preciso lá, igual. Aquela mesma fórmula, né? Se erro, para ele não retornar nenhum sinal estranho ali quando for buscar e não encontrar nada, né? Nas células em branco. Se erro, PROC-V, valor procurado, dente e vostar, controle de estoque. Aqui, clico em cima do B, onde está lá a descrição do item, e vou arrastando com o botão esquerdo do mouse até preço. Observem ali no cantinho que aparece lá quantas linhas e quantas colunas, 8 colunas. Então grava esse valor, fecha com ponto e vírgula, 8, porque eu quero que ele busque e retorne o valor lá da coluna 8, 0. E o valor se erro, vazio. Então, custo do item 45. O que eu vou fazer nesse custo do item aqui? Eu vou deixar ele configurado para dinheirinho. E aqui, ó, qualquer coisa que eu for buscar lá da tabela, posso pegar aqui um análogo de implante. Ó, ele já vai buscar lá a fração e o custo do item. Vamos pegar aqui, só abrir um pouquinho mais isso daqui, ó, para aparecer. Vamos pegar lá um gesso.
Então vamos pegar um bloco cerâmico aqui de 12, olha, ele já vai buscar tudo automático. E vamos pegar aqui um gesso, eu posso colocar aqui, ó, gesso, ele vai buscar lá também. Então vamos lá, vou colocar aqui um gesso Fujirock Pastel. Então aqui, ó, já tem o preço do item, já tem aqui a fração. De novo, porque eu compro gesso em 11 quilos, esse Fujirock, certo? Então são 11.000 gramas, porque na hora de fazer o modelo eu vou separar gramas para fazer esse modelo, né? Quantidade de elementos, tá? Então aqui a gente vai fazer quantos elementos, mais ou menos, o bom é inimigo do ótimo. Aqueles itens que pesam mais ali na absorção, você tem que ter um critério, às vezes até pesar. Agora, aqueles que pesam, que digamos assim, a importância de valor na composição, você pode fazer assim por uma média aproximada, considerando uma perda, alguma coisa assim. Vamos colocar, com o dente ivostário, vou fazer o quê? Vou fazer umas dentaduras com isso daqui, né? Então, com uma placa dessa, eu faço meio elemento, né? Então, faço meio elemento. Para fazer um elemento inteiro aqui, eu vou precisar de 2 placas, tá? Análogo de implante, eu vou usar um para cada elemento, se sou eu que estou fornecendo esse componente, né? Bloco de zircônia, digamos que eu tiro 30 bloco cerâmico, eu tiro 30 elementos aqui nesse bloco, tá? E gesso Fujirock Pastel, digamos que usa 100 gramas lá, mais ou menos, né? E o custo de absorção, para não ficar poluída a tabela, eu vou colocar aqui, ó, igual C, condição C. Se isso aqui tiver vazio, igual a vazio, aspa, aspa, ponto e vírgula, vazio. Se não, ele vai multiplicar, ele vai dividir esse pela quantidade de elementos que nós conseguimos produzir. Tá certo? Então tá aqui. E aí, eu venho aqui e coloco também dinheirinho. Então, olha como ficou bacana aqui, ó. Já tá todas as células. Agora a gente já fez a nossa fração de precificação. Se eu assumir que, por exemplo, no meu item vai um análogo de implante, uma fração do bloco cerâmico e um modelo parcial vazado, então aqui eu já posso separar isso aqui, eu já sei que vai ter lá 33,54 absorvido no item. Dúvidas sobre essa absorção? Adquira a nossa aula de precificação, tá? Se não me engano, R$90, R$99, você pode parcelar em 10 vezes, cara. 10 de R$9, vale muito a pena se fazer a aula. E aqui com esse controle de estoque integrado com a fração de precificação, você consegue ter, ó, uma precificação joia. Então é isso, gente. Tá aqui o nosso controle de estoque, tá? Com pedido sugerido, valor de inventário, controle de entradas e saídas. Curtiu? Deixe seu like, encaminhe, tenta fazer essa planilha, é só você fazer o passo a passo, a versão do Excel que eu estou usando é o 2013, tá? Então não tem dificuldade, talvez tenha um pouquinho no começo, mas se você seguir esse passo a passo você vai conseguir realizar sem problema. E se você não tiver paciência nem tempo de fazer, adquira essa planilha, eu vou deixar disponível lá na nossa lojinha para venda, lá um custinho supimpa ali que é para você espalhar. Você pode até comprar e espalhar aí para todo mundo aí que vale a pena. A gente não vai bloquear isso não, a gente não vive disso. A gente quer, claro, uma pequena contribuição, porque a K2Go sobrevive desses produtos aí, incluindo a consultoria. Mas a gente quer que esse conhecimento se dissimule, você tenha um padrão de vida melhor, que tenha mais tempo, mais liberdade, que tenha uma precificação mais assertiva, um controle de estoque mais assertivo. Tá joia, gente? Deixe seu like, um abraço, até o próximo encontro.